Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Hoje nós somos convidados pela Igreja a rezar pela nossa pátria, rezar pelo nosso Brasil, neste dia da proclamação da sua República, para que ele seja esse país onde todos tenham vida e tenham vida em abundância. E a liturgia, a Igreja nos apresenta hoje como estímulo para a nossa oração, para a nossa reflexão, o conhecido episódio de Zaqueu. E Jesus estava chegando em Jericó e salvou, curou, fez aquele cego ver, e muitos glorificaram a Deus. E agora Jesus está entrando na cidade. Está passando pela cidade. E nesta cidade, diz o Evangelho, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. E Zaqueu, ele procurava ver Jesus, mas não conseguia por duas coisas. Primeiro, a multidão, e segundo, pois ele era muito baixinho. Então, é claro que, olhando para Zaqueu, nós contemplamos um traidor do povo, porque era cobrador de impostos, um ladrão, porque normalmente naquela época muitos impostos eram desviados e não iam para a sua finalidade, e então ele era odiado pelo povo, visto como esse ladrão, como esse traidor. Mas lá no coração ele tinha semente de salvação, ele tinha semente de bondade. Ele queria ver Jesus, ele queria ver quem era Jesus. Certamente tinha ouvido falar de que Jesus tinha curado o cego, e certamente tinha ouvido falar da pessoa de Jesus Cristo. Mas ele não conseguia por causa da multidão, por causa daquelas pessoas que diziam para ele que ele não tinha salvação, por causa das pessoas que diziam para ele: você não tem jeito, está perdido mesmo. Então a multidão, com as suas mais diversas tonalidades de vozes, que às vezes impedem a pessoa de encontrar com Jesus e de Jesus encontrar com as pessoas, como no caso ontem do cego, que eles não queriam que ele aproximasse de Jesus e que Jesus escutasse o seu clamor, o seu grito. E a segunda coisa, por que ele não conseguia ver Jesus? Porque ele era baixinho. É claro que aqui não estamos falando de estatura, estamos falando de tudo aquilo que torna o ser humano baixo, aquilo que faz o ser humano viver na terra, viver para baixo, aquilo que rebaixa o ser humano. Então, por isso ele não conseguia ver Jesus. Mas ele foi criativo, ele foi à frente de todos, superou a todos e subiu numa árvore. Subiu numa árvore porque Jesus devia passar por ali. E em cima da árvore, antes que ele visse Jesus, Jesus já tinha visto ele. Antes que ele contemplasse Jesus, Jesus já tinha visto. E Jesus olha para ele, são dois corações que se encontram, dois corações que se conhecem, dois corações que se amam, por isso se reconhecem. E Jesus então não diz nada mais do que: hoje eu vou na sua casa, hoje eu quero ficar na sua casa. E Zaqueu desce depressa e acolhe com alegria a presença de Jesus. E depois a cena, ela continua na casa, ou seja, o que acontece com uma pessoa que encontra com Jesus, que verdadeiramente encontra o seu amado, como diz o cântico dos cânticos. Ele faz uma confissão do seu pecado. Se eu roubei alguém, eu vou devolver não 2 vezes mais como
era o castigo do judeu, que era pego roubando, ele devia devolver 2 vezes mais. Ele então supera isso, devolvendo 4 vezes mais. Ele vai dividir a metade dos bens com aqueles que têm necessidade. Então, nós encontramos aqui uma pessoa que subiu para ver Jesus, mas não precisava, porque Jesus havia descido para encontrar. A partir do momento que ele desceu do seu pedestal, desceu da sua árvore, que Jesus pôde então verdadeiramente elevar a Zaqueu. Então, o que se torna importante nessa história é justamente este encontro. Então, Jesus está muito mais perto do que nós imaginamos. Os desejos que muitas vezes nós temos de ser bom são sementes de salvação que estão no nosso coração, que muitas vezes não desabrocham pelos mesmos motivos que Zaqueu não conseguia encontrar com Jesus. Agora, o encontro com Jesus provoca a misericórdia, porque misericórdia é o jeito de agir de Deus. Deus, ele age conosco com misericórdia, e nos convidava o Papa Francisco, neste ano da misericórdia, a sermos misericordiosos como o Pai é misericordioso. Então, quando acontece o encontro com Jesus, quando se sente a misericórdia de Jesus, verdadeiramente o ser humano se torna aquilo que ele é, misericordioso como Pai. Faz brotar no seu coração aquela semente de salvação que está muitas vezes lá acalentada. Assim aconteceu com Santo Alberto Magno, que nós celebramos neste dia de hoje. Uma pessoa de uma inteligência invejável e que usou essa inteligência para estudar, para se formar, para se informar, e a mesma ele dividiu com os outros. Então, o perdão é justamente isso, a misericórdia tem justamente esse sentido. Nós recebemos de Deus para partilhar com os outros. Os dons, a inteligência que nós temos, também nós recebemos de Deus de graça, e de graça devemos partilhar, sem cobrar nada, sem ficar fazendo cobranças e etc. Então, o perdão que Zaqueu recebe, a misericórdia da qual ele é o alvo nesse instante, tem o mesmo sentido de que se tornar misericordioso, colocar à disposição dos outros aquilo que se é, como fez Santo Alberto. Santo Alberto, então, reze por nós, reze pelo nosso Brasil, para que nós possamos descer dos nossos pedestais, descer das nossas árvores, para que Deus possa nos elevar como pessoas, como comunidade, como cidade e como nação. Um bom feriado.